turminha do quarto ano, bom dia, meus amores, boa tarde, né? A todos que estão acessando a plataforma, sejam todos muito bem-vindos, tá? Continuem acessando, fazendo atividade, respondendo, corrigindo, marcando preço na frequência diária, para que a plataforma possa passar para a gente que você assistiu a aula. Caso contrário, você leva a falta, tá? Nós vamos estudar, turminha, história. A gente viu a chegada dos portugueses e agora nós vamos ver os primeiros contatos com os indígenas. Primeiro contato dos portugueses com o povo indígena. Como aconteceu? Como se deu isso? Olha só, os portugueses que chegaram às terras que hoje chamamos Brasil fizeram algumas impressões sobre o que chamamos, o que encontraram aqui, né? Tomaram algumas conclusões do que eles encontraram aqui em terras brasileiras. O primeiro contato foi muito estranho e se deu no litoral, né? Quando os portugueses desembarcaram no Brasil. As duas culturas eram muito diferentes. Portugueses e índios tinham culturas totalmente diferentes. Eles pertenciam a mundos distintos, tá? E esse contato, no começo, foi amigável, tá? Quando os portugueses começaram a explorar o pau-brasil, praticavam um tipo de comércio chamado de escambo. Escambo era a troca. Eu tenho arroz, você tem feijão, a gente troca. Eu preciso do teu arroz, preciso do meu feijão, a gente faz a troca. Naquela época não havia dinheiro, não havia moedas, então era praticado o escambo, que era a troca de mercadorias. E o que eles faziam? Eles começaram a praticar o escambo com os índios. Eles trocavam bugigangas, anel, pulseirinha, prendedor de cabelo, né, que para os índios tudo era novidade, em troca do pau-brasil. Eles davam isso aos índios e em troca eles queriam o pau-brasil, tá? Primeiro contato se deu no litoral e só aos poucos houve um movimento de interiorização por parte dos europeus. Os portugueses, quando eles chegaram no litoral do Brasil, estavam interessados em ficar com as terras que eram ocupadas pelos povos indígenas e não pensaram duas vezes antes de matar os nativos. A gente viu isso, né? Muitos índios morreram, tá? Foi um verdadeiro extermínio. Se deu pelas armas, tá? Eles eram assassinados realmente. E pelo contágio de algumas doenças que para nós, para os europeus na época, eram doenças banais. Gripe, sarampo, coqueluche. Só que eram doenças que não eram conhecidas pelos nativos. Eles não sabiam como tratar e acabavam morrendo, tá? Esse processo de ocupação acabou com muitas sociedades indígenas que viviam na terra, desejada pelos portugueses. Toda essa violência permaneceu por muitos anos, resultando no pequeno número de indígenas que vivem hoje. A gente viu isso também quando a gente estudou a cultura deles, né? O número de tribos que existia para o resumido que nós temos hoje. A relação com o meio. Como se deu essa relação? Como aconteceu essa relação? A relação dos indígenas que habitavam no Brasil com a natureza era muito forte. A gente conversou sobre isso. Tanto era forte que para o indígena a floresta era sua casa, as ocas eram apenas quartos. Em tudo que os indígenas faziam, utilizavam coisas da natureza, então ele precisa da natureza para sobreviver. Vale lembrar que eles respeitam muito o meio ambiente, retirando somente o necessário para a sua sobrevivência. Eles viviam da caça, da pesca, domesticação de alguns animais, da agricultura, tá? Eles domesticavam animais de pequenos portes, tá? Como o porco do mato, capivara. Não conheciam cavalo, boi, galinha. Eles não conheciam esses animais, certo?
base na economia indígena, a base, né, da economia indígena era a colheita, a caça e a pesca. Era disso que eles viviam. A agricultura do milho, do amendoim, do feijão, da abóbora, batata doce e principalmente a mandioca. Ela era praticamente somente para algumas tribos, de forma bastante primitiva. Mandioca, turma, é o que a gente... Porque assim, existem dois tipos, a mandioca e a macaxeira. A macaxeira a gente consome cozida, frita. A mandioca a gente usa para fazer o catupiry, tá? O catupiry é um creme feito com mandioca, certo? Que aqui no Brasil hoje, né, já foi transformado em uma espécie de queijo, de requeijão, mas o original é feito da mandioca, certo? O modo de plantio dos indígenas era chamado de coivara. Lembra? Eles tocavam fogo no local para poder plantar. E à medida que aquilo ali não tinha mais, não dava mais frutos, eles plantavam em outro lugar. Por isso que a aldeia acabava sendo levada para outro lugar e eles eram considerados povos seminômades, porque eles não se fixavam no local tanto tempo. Tá? Além disso, eles construíam canoas, arcos, flechas e ocas, usando materiais encontrados na natureza. A gente viu também, né? Troncos, palha, folha de coqueiro. As sociedades indígenas também utilizaram várias formas de tramas em seu artesanato. Palha, né? Eles faziam cesto, né? Faziam muitas coisas com elas, cestos, esteiras, redes e outros utensílios, tá certo? Os utensílios eram confeccionados com pedra polida, facas, machados, etc. Eram coisas produzidas pelos índios. Inclusive as ferramentas que eles utilizavam. As penas e peles de animais caçados serviam para fazer roupas, certo? Ou enfeites para cerimônias da tribo. O urucum era utilizado para tirar a tinta vermelha na qual eles pintavam o seu corpo. Beleza? Então isso foi como aconteceu os primeiros contatos. A gente viu também que houve guerra, que houve luta. Os portugueses queriam escravizar os indígenas, eles não aceitavam. Foi o motivo também de muitos deles terem morrido na época. Nós já estudamos isso. Tá certo? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida vocês chamam, a tia tenta solucionar. Fiquem com Deus. Eu volto na próxima aula. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.